Fazia apenas 1 ano desde o casamento quando meu marido partiu para uma longa missão de trabalho na Coreia. Ele me deixou no Brasil, na mesma pequena cidade onde cresceu, perto de Petrópolis, na casa de seus pais. Uma casa de pedra com venezianas de madeira, gerânios nos vasos e um relógio de parede que marcava as horas com um tic-tac obstinado. Ali fiquei com seu pai, o senhor João Almeida. Ele teria pouco mais de 60 anos, mas mantinha uma presença firme, de ombros largos, sempre ereto, de movimentos sóbrios, impecável até nos detalhes, como aqueles cavalheiros de antigamente. Usava sempre camisas passadas, um lenço no bolso da calça e caminhava pela casa com uma bengala que parecia mais um costume do que uma necessidade. Tinha uma voz grave e serena, que impunha respeito sem levantar o tom. No início, confesso que me sentia desconfortável. Viver com um homem, mesmo que mais velho, não é simples. Havia momentos de silêncio em que eu não sabia o que dizer. Cuidava de cada palavra, de cada gesto. Punha a mesa em completo silêncio, mas com o passar dos dias, esse silêncio começou a mudar de textura. Deixou de ser tenso, tornou-se acolhedor, como se a casa falasse através dos objetos, dos quadros, dos móveis, do cheiro de café com canela pela manhã. Ele era amável, atencioso e tinha um senso de humor tão sutil que às vezes eu não sabia se ele estava falando sério. Ria baixo com uma risada seca, discreta, como quem não quer incomodar nem mesmo com alegria. Pelas manhãs eu vestia um vestido de linho claro com botões na frente e um cinto fino na cintura. Prendia o cabelo em um coque baixo e usava sapatilhas macias que não faziam barulho ao caminhar. João me observava da mesa da cozinha com uma xícara fumegante entre as mãos. Ele me sorria sem dizer nada, como se contemplar fosse sua forma de conversar. Às vezes, me indicava onde estavam as coisas, outras vezes, simplesmente ficava ali, com uma bolsa de água quente no ventre, me olhando com olhos que pareciam ter vivido demais. Mariana, ele me disse uma manhã, enquanto eu lavava a louça, você me ajuda depois, como ontem. Eu sabia a que ele se referia. Há umas 3 semanas, eu o ajudava com as injeções e a controlar o açúcar. Ele tinha diabetes tipo 2 e o médico havia prescrito um controle rigoroso. Antes do café da manhã, depois de cada refeição, antes de dormir, até 15 vezes ao dia, se necessário. A primeira vez que me pediu ajuda foi hesitante. A voz lhe tremia e ele me pediu desculpas antes de pedir, como se a dignidade lhe pesasse mais que a doença. Mas pouco a pouco encontramos um ritmo, um ritual silencioso. Eu pegava o medidor, limpava um dedo dele com álcool e o picava com o lancetador. Ele fechava os olhos. Eu também. Era um momento pequeno, quase insignificante, mas carregado de algo íntimo. Mais do que um cuidado médico, era um gesto de confiança, uma rendição compartilhada. Naquela manhã, enquanto segurava sua mão para picar o dedo, notei que ele a segurou por alguns segundos a mais. Apenas um gesto leve, cálido, quase imperceptível, mas suficiente para acender uma faísca dentro de mim. Fingi não ter notado, mas notei. E ele também soube que eu notei. À noite, ele me chamou de novo. Mary, antes do jantar, eu gostaria de outro controle se não for incômodo. Assenti. Quando entrei na sala, ele estava em sua poltrona habitual, com a manta dobrada sobre as pernas. Ajoelhei-me à sua frente, como tantas outras vezes, para pegar seu dedo com mais facilidade. Sua mão era morna e seca, com a pele fina e as veias marcadas. Senti como ele me observava de cima. Seu olhar percorreu meu rosto, as alças finas da minha camisola, o início do meu pescoço. Você é como um anjo, Mariana. Não sei o que faria sem você. Desviei o olhar, desconfortável, mas não ofendida. Senhor João, para mim é um prazer ajudá-lo, de verdade. Ele não disse nada, apenas suspirou fundo, como quem deixa escapar algo que estava guardado há muito tempo. Guardei o medidor em sua caixa, fechei o estojo com cuidado, mas o ar na sala já não era o mesmo. Algo nele se tornou mais denso, mais carregado, como antes de uma tempestade. Uma tensão que não tinha nome, mas que começava a ser respirada. No dia seguinte, tudo se repetiu. O café da manhã, o silêncio entre as colheres, os olhares velados. Só que agora, em vez de me olhar com aquela ternura quase paternal, havia em seus olhos um brilho diferente. Não era vulgar, não era lascivo. Era humano. E isso tornava ainda mais difícil de evitar. Ele começou a me chamar com mais frequência, mesmo fora dos horários rigorosos de controle. Às vezes ao anoitecer, quando eu já tinha trocado de roupa e estava lendo no sofá. Outras perto da meia-noite, quando ele achava que eu já dormia. Mary, pode me ajudar?
dizia do corredor com aquela voz grave, quebrada, como se cada palavra lhe custasse uma parte de si mesmo. Eu me levantava sem reclamar, às vezes sinceramente exausta, mas não conseguia negar, porque ele não pedia com exigência, mas com uma delicadeza que comovia. E talvez também porque eu começava a encontrar nesse cuidado mútuo uma forma estranha de companhia. Ele começou a me elogiar mais. Primeiro, o fazia com timidez, como se cada elogio o surpreendesse. Você tem mãos muito suaves, como se fossem feitas para cuidar. Sua voz me acalma, como se viesse de um lugar onde tudo está bem. Pequenas frases que me deixavam desconcertada, sem saber como responder, mas que também me faziam sentir vista. Não como a esposa de seu filho, não como a nora correta, mas como mulher, como presença. Às vezes me surpreendia em frente ao espelho, escolhendo a roupa com mais cuidado. Não roupas provocantes, não, mas vestidos mais justos, decotes apenas insinuados, meias finas que deslizavam como uma segunda pele. Para quê? Para quem? Eu não sabia, ou não queria saber. Uma parte de mim se justificava. Sou jovem e estou sozinha, não tenho ninguém que me olhe. E outra parte se calava, porque já não podia fingir que ele não me olhava. Uma manhã, saí do banho e o encontrei na soleira do banheiro. Ele tinha se aproximado, segundo ele, para procurar um livro que guardava no armário do corredor, mas seu olhar se deteve um segundo a mais do que o normal no meu pescoço úmido, na toalha branca ajustada logo abaixo dos meus ombros. Desculpe, não sabia que você ainda não tinha se vestido, disse ele, baixando o olhar, sem jeito. Não tem problema, respondi com um sorriso leve. Sei que não foi de propósito. E era verdade, eu sabia. Mas também soube naquele instante que algo havia mudado definitivamente. Que havíamos cruzado um limiar invisível. Durante os dias seguintes, sua atitude se tornou mais introspectiva, mais meditada, como se não soubesse o que fazer com o que estava sentindo, ou com o que ele achava que eu sentia. Mesmo nos controles de açúcar, que já eram rotina, havia um silêncio diferente, mais tenso, mais carregado. Uma noite, enquanto eu limpava seu dedo com álcool, ele me disse em voz baixa: podemos pular a medição noturna hoje? Por quê? O senhor precisa, respondi, genuinamente surpresa. Só queria que você descansasse. Dá para ver o cansaço nos seus olhos. Ele tinha razão. Eu estava cansada. Não só fisicamente. Havia uma fadiga emocional que começava a habitar meu corpo, como se eu carregasse algo muito delicado nas mãos e temesse que se quebrasse com qualquer movimento brusco. Mas também senti algo mais, algo pungente, como se, na verdade, ele não quisesse mais que eu o tocasse. Como se quisesse se afastar. Ou pior ainda, como se percebesse que eu estava começando a desejar algo que não devia. Naquela tarde me vesti com mais intenção. Não escandalosa, não evidente. Um vestido de flores pequenas com decote canoa e tecido grosso. Cobria quase tudo, mas delineava a cintura. Deixei o cabelo solto. Ele havia dito uma vez, sem dar importância, que gostava de cabelos longos. Quando lhe levei o medidor, notei que ele deteve o olhar no meu pulso. Um segundo, apenas isso. Você está muito bonita hoje, Mariana. Obrigada, disse eu, rápido demais, como se o agradecimento me queimasse na boca. Sentei-me ao seu lado, como sempre, mas desta vez sua mão deslizou para minha cintura. Um gesto leve. Ele disse que era para me ajudar a manter o equilíbrio, mas seus dedos se moveram apenas. Não foi grosseiro. Foi terno, quase involuntário, como quem se permite um suspiro antes de se conter novamente. Eu não me movi. O coração me retumbava no peito. O medidor apitou. O nível estava bom. Mas eu não. Naquela noite não consegui dormir. Revirava-me na cama, queimando por dentro. Lembrava de sua mão, de seu olhar, do tremor em sua voz. O que estava acontecendo entre nós? Era uma fantasia minha? Eu estava provocando? Eu o desejava? As perguntas não me deixavam em paz. Sentia-me como se caminhasse sobre uma corda bamba, em equilíbrio constante entre a decência e o desejo, entre o dever e a pele. E então, no dia seguinte, chegou um pacote pelo correio. Dentro, havia um bilhete do meu marido. Mari, para você. Você é minha deusa. E um conjunto de lingerie vermelha, de renda fina delicada. Nada que se vista por acidente, nada para usar durante a semana em uma casa silenciosa. Um arrepio percorreu meu corpo. Guardei a peça no armário, o mais fundo que pude, mas não a esqueci. Ficou ali na minha mente como uma mancha de vinho sobre uma toalha branca. E naquela noite, quando fiquei sozinha, não resisti. Vestia sob o roupão. Não para ninguém, para mim, disse a mim mesma. Para lembrar que ainda era uma mulher, que ainda era desejada. Caminhei devagar pelo corredor em direção à sala, quando ele me chamou para a medição.
Cada passo era um tambor dentro do meu peito. Ele estava sentado com o pijama impecável, bem penteado, cansado, mas com aquela dignidade sua que nunca abandonava. Abaixei-me para pegar o medidor na mesa baixa. O roupão se abriu um pouco. Eu vi como seus olhos se desviavam sem querer e voltavam rápido como se queimassem. Senti algo dentro de mim estremecer. Mary, se eu te pedir para ir embora agora, você iria? Olhei para ele e sussurrei, não, eu fico se não for incômodo. Ele não respondeu instantaneamente. Engoliu em seco. Depois, estendeu uma mão e roçou apenas meu ombro. Não foi um gesto possessivo. Foi um tremor, uma carícia suspensa no ar. Eu não me atreveria, mas não sou cego. Cobre sua mão com a minha. Só isso. Um contato, uma respiração compartilhada. Não houve palavras nem gestos obscenos. Mas a partir daquela noite, tudo mudou. Depois daquela noite, a rotina não se alterou na aparência. Tomávamos café da manhã na mesma hora, ele me cedia ao lugar na mesa, eu recolhia os pratos, preparávamos as medições com o mesmo cuidado. Mas tudo tinha uma textura diferente, como se o ar entre nós tivesse se tornado mais espesso. Cada movimento levava um eco, cada silêncio, uma pergunta suspensa. Já não nos tocávamos, mas era como se o fizéssemos o tempo todo. Quando eu entrava na sala, ele se levantava com um gesto cortês, quase cerimonioso. Arrumava a camisa, penteava-se com os dedos, ajeitava-se como se fosse me receber em um encontro. E eu, sem querer, ou querendo demais, começava a responder a essa dança muda. Demorava mais em frente ao espelho, aplicava perfume na base do pescoço, cruzava as pernas com lentidão quando me sentava à sua frente. Não era provocação, não de todo. Era presença, necessidade de ser vista, de se sentir viva. Uma tarde, quando o céu começava a se cobrir de cinza, a luz acabou. O silêncio foi imediato, como um sinal. O senhor João se levantou com esforço de sua poltrona e murmurou, deve ser o desjuntor de novo. Está no porão. Vou com o senhor, respondi em seguida. Tenho uma lanterna pequena. Descemos devagar. O porão cheirava a umidade e a madeira velha. Ele segurava a lanterna, eu, a caixa de ferramentas. O feixe de luz era trêmulo, amarelo, e mal conseguia desenhar os contornos das prateleiras. Quando ele se abaixou para verificar o quadro elétrico, uma lajota solta sob meus pés me fez perder o equilíbrio. Escorreguei para frente e me agarrei instintivamente ao seu ombro para não cair. Ficamos imóveis. A lanterna apontava para baixo, sobre minhas pernas. O vestido de fio fino havia se colado à pele pela umidade. Sua mão, firme, mas suave, rodeou minha cintura para me segurar. A outra continuava iluminando. Senti sua respiração no meu pescoço, perto, muito perto. Por um momento, a escuridão se tornou íntima, cúmplice. O porão deixou de ser porão, foi um refúgio. Perdão, sussurrei, com a voz quebrada. Ele não respondeu. Apenas me aproximou um pouco mais, como se fosse a coisa mais natural. Minhas costas tocaram seu peito. O contato era mínimo e absoluto. Naquele segundo, compreendi algo que me assustou, eu não queria me separar. Quando a luz voltou, ele se afastou de repente, como se a realidade o tivesse tirado de um transe. Temos que ter cuidado, Mariana, disse ele, sem me olhar. Isso não deve acontecer. Não respondi, nem sequer assenti. Já no meu quarto, sentei-me na beira da cama e vi algo que ele havia deixado, seu roupão pendurado no cabide. Aproximei-me, peguei-o nas mãos. Cheirava a tabaco suave, a menta e aquele gel de banho que ele usava desde que o conheci. Sentei-me, abraçando-o, fechei os olhos, apertei-o contra o peito. Envolveu-me um desejo estranho, triste e belo. Não era paixão, não era luxúria. Era necessidade, intimidade contida, como se sua ausência também pudesse me acariciar. A noite caiu cedo. O relógio da sala de jantar deu 10 horas. Deitei-me com o roupão ainda nos braços e adormeci, abraçada àquele cheiro, aquela tepidez distante, como quem se agarra a uma lembrança que ainda está viva. Na manhã seguinte, ele demorou a sair do quarto. Quando finalmente o fez, vinha bem barbeado, camisa limpa, colete e um perfume que eu nunca antes havia notado. Era tênue, masculino, elegante. Fiquei surpresa. Como o senhor se sente hoje? Perguntei, tentando soar casual. Melhor, respondeu. Só que, já não sei como te olhar. E quem precisa olhar quando pode sentir? Disse eu sem pensar. Ele parou. Aproximou-se e ficou a apenas um passo. Silêncio. O tipo de silêncio que não se pode preencher com palavras. O tipo que treme por dentro. Mariana, murmurou e ergueu o olhar. Eu também o olhei, direto, sem temor. Não vou te tocar. Nunca.
embora sonhe com isso todas as noites. Assenti, e soube que ele já me havia tocado. Não com as mãos, mais fundo, onde as decisões não servem de nada. Dias depois, chegou o outono. As folhas começaram a cair como chuva dourada. Eu saía com a vassoura para varrer o pátio de trás, onde se acumulavam como tapetes. João saía comigo. Às vezes, ficava sob o beiral, observando em silêncio. Outras, pegava uma vassoura velha e me ajudava sem dizer palavra. Era um trabalho inútil. Logo o vento voltava a cobrir tudo. Mas nós o fazíamos mesmo assim, como se essa tarefa repetitiva nos permitisse fingir que nada estava acontecendo, que não sentíamos o que sentíamos. Mas o silêncio entre nós não era vazio. Era um idioma. Às vezes, quando nossas mãos se roçavam ao empurrar as folhas, eu sentia que o mundo parava por um segundo. Uma tarde, enquanto o sol baixava atrás dos telhados, ele se aproximou com um casaco. Você vai se resfriar, disse, cobrindo meus ombros com cuidado. Amarrou o cinto da peça com lentidão. Suas mãos ficaram sobre minha cintura alguns segundos a mais do que o necessário. E quando se afastou, me olhou de uma forma que nunca esquecerei. Não era um olhar ardente. Era uma mistura de ternura e fome, como se desejasse aquilo que sabe que não pode ter. Como se seu amor próprio o impedisse até mesmo de pedir. Virei-me e entrei em casa. Por dentro, algo em mim se quebrava. Não conseguia controlar o que sentia. Me assustava e ao mesmo tempo me iluminava. Naquela noite sonhei. Estava em frente ao espelho, com aquele conjunto vermelho de renda que meu marido me havia enviado. Por cima, usava o roupão de João. Olhava-me e atrás de mim, ele firme, em silêncio. Não fazia nada, apenas me contemplava. Eu não me cobria, não me escondia. Abria o roupão. Acordei suando. E soube com certeza, se naquele momento ele tivesse entrado pela porta eu não o teria detido. Os dias seguintes foram um suspiro contido. Nos víamos, falávamos, compartilhávamos a rotina. Mas debaixo de cada gesto, cada palavra, cada xícara servida, habitava um tremor, como se caminhássemos sobre uma camada de gelo que não queríamos quebrar. Ele evitava ficar sozinho comigo por muito tempo, embora seu olhar me buscasse mesmo quando não falava. E eu começava a viver presa entre o remorso e um desejo mudo. Até que, um meio-dia, aconteceu algo que transtornou todos os equilíbrios. Fui buscar uma manta limpa no armário do corredor e, ao passar junto à sua porta entreaberta, o vi. Estava de pé, de costas, sem camisa, trocando o curativo de uma vacina. Suas omoplatas marcadas, a cor tostada de sua pele, a firmeza insuspeitada de seus braços. Não havia nele um rastro de decrepitude. Era um corpo forte, cuidado. Um corpo de homem. Ele se virou, surpreendido pela minha presença. Eu devia ter olhado para outro lado, pedido perdão, fechado a porta. Mas não o fiz. Onde precisa da picada? Perguntei, com a voz apenas audível. E todo o meu interior tremeu. Ele ficou quieto. Mary, começou a dizer, mas sua voz se apagou no meio do caminho. Aproximei-me devagar, como se essa decisão não viesse de mim, mas de algo que me guiava de dentro. Umedeci uma bola de algodão com álcool. Ajoelhei-me à sua frente como tantas vezes. Mas desta vez não era para medi-lo. Era para tocá-lo. A pele de seu lado estava morna. Apenas o rocei, mas o silêncio entre nós pesava como uma toalha encharcada. Não respirávamos. Apenas esperávamos. Algo que não sabíamos se ia acontecer. Pronto, sussurrei. Ele se virou e de repente nossos rostos ficaram tão perto que seu hálito roçou minha bochecha. Era quente, era triste. Era uma pergunta que não se atrevia a ser dita. É muito, murmurou. Se você não for embora agora. Não fui. Tampouco o beijei, nem ele me abraçou. Mas o que aconteceu foi mais profundo. Foi aquele instante suspenso no tempo, onde tudo se confessa sem necessidade de palavras. Quando voltei ao meu quarto, fechei a porta com suavidade. Tirei o roupão, fiquei de roupa íntima. Sobre o encosto da poltrona, sua camisa, a mesma que ele havia deixado ali, pendurada com descuido, ou com intenção. Ainda cheirava a ele. Peguei-a com ambas as mãos, aproximei-a do meu rosto. Fechei os olhos. Não era uma fraqueza do corpo. Era algo mais fundo, mais antigo. Um anseio de pertencer, de deixar de ser a figura correta para me tornar, pelo menos por um momento, em alguém real. Em alguém desejada, sentida, lembrada. Não dormi bem naquela noite. Revirei-me, levantei-me, fui ao banheiro, olhei-me no espelho. Não era a mesma, nem por fora, nem por dentro. Na manhã seguinte, ele estava na cozinha, como sempre. Preparava a menta. O medidor já estava sobre a mesa. Sua camisa passada, sua voz temperada.
Não mencionou nada, nem uma palavra sobre o que havia acontecido. Mas seus olhos já não eram os de antes. Eram os de alguém que compreendeu algo irreparável. Ao chegar a hora habitual do controle, ele me disse com voz suave: Mariana, esta noite tive um sonho. Não o olhei de todo, apenas respondi: eu também. Ele assentiu como se soubesse. Como se sonhássemos o mesmo. Isso não deve acontecer. Já é tarde, sussurrei. Foi a primeira vez que admitimos a verdade. Não com declarações, nem promessas, nem frases bombásticas. Apenas com 2 linhas, 2 verdades nuas. Uma rendição sem escândalo. E então chegaram os últimos dias de outubro. O ar se tornou mais frio, mais úmido. Névoas espessas cobriam o jardim ao amanhecer. A casa rangia nas noites como se falasse em sonhos. E eu comecei a usar seu cardigã cinza. Tinha os cotovelos gastos, mas era quente e tinha seu cheiro. Ele não disse nada quando me viu com ele pela primeira vez. Apenas baixou o olhar, mas eu notei um tremor leve no canto de seus lábios. Agora, ele se levantava antes de mim. Preparava água, deixava o medidor sobre a toalha. Tudo como sempre, mas cada gesto parecia mais preciso, mais amoroso, como se quisesse me deixar uma lembrança gravada no costume. Uma tarde, enquanto eu limpava seu dedo com álcool, ele me disse com uma seriedade que me desarmou: Mary, você é como meu coração. Se você parar, eu simplesmente deixo de ser. Tive que fechar os olhos para não chorar, ou para que ele não visse tudo que minha alma estava gritando. Quis dizer algo, mas não encontrei palavras. Naquela noite voltei a sonhar. Ele e eu estávamos em um quarto escuro. Não havia cama, apenas uma cadeira e uma lâmpada acesa. Eu usava sua camisa, só isso. Ele me segurava pelo pulso com suavidade, mas sem me deixar ir, olhava-me fixamente. Eu não tentava me soltar. Pelo contrário, sussurrava: não pare. Acordei tremendo, o corpo em chamas e uma certeza abrasadora. Já não era fantasia. Era desejo, era vínculo. Era um incêndio que havia nascido de uma faísca mínima e agora consumia cada canto do meu ser. Mas o mais inesperado chegou no final daquela semana. Meu marido ligou. Disse que voltava em 3 dias. A voz me apagou. Sentei-me na beira da cama com o celular ainda na mão. Senti alegria, culpa, pânico. E algo mais que não me atrevi a nomear: raiva. Sim, raiva. Não porque ele voltava, mas porque agora alguém ia ocupar esse espaço que não lhe pertencia por completo. Porque já não era seu. Porque eu já não era a mesma. Naquela noite, durante o jantar, olhei para ele em silêncio. Tinha o rosto apagado, o olhar no prato. Senhor João, disse eu finalmente. Meu marido regressa. Ele não levantou o olhar. Assentiu. Tomou um gole de água. Depois cravou os olhos na janela, como se ali estivesse uma resposta. Sabia que chegaria este momento, mas não imaginei que fosse tão difícil. Levantei-me, aproximei-me de sua poltrona. Coloquei uma mão sobre seu ombro. Ele a cobriu com a sua. Senti um tremor. Não fizemos nada, quis dizer, mas a voz me quebrou. Às vezes o nada é mais temível que tudo mais, Mariana. Você sentiu, e eu também. Ajoelhei-me à sua frente como sempre, como tantas vezes. Mas desta vez não houve controle, nem medidor, nem álcool. Apenas silêncio. Apenas uma despedida em câmera lenta. Ele acariciou meu cabelo devagar, como se fosse a última vez. Com uma ternura antiga limpa. Você é a luz que nunca tive, sussurrou. O calor que não sentia há muito tempo. E se inclinou. Roçou minha testa com os lábios. Quase, mas não o fez. Não se atreveu. E essa foi a carícia mais intensa de todas.